Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast do Ateliê. Epá, já estava cheia de saudades de estar a gravar aqui, de estar aqui com o Fernando e estar aqui contigo, que estás aí desse lado, a ouvir o nosso podcast. Então, o que é que vais aprender? Vais poder acompanhar ao longo desta temporada a nossa jornada enquanto freelancers, pois é, porque nós não começámos logo como empresários, portanto, se gostas e se queres te tornar um freelancer, tu não vais querer perder nenhum episódio, porque nós vamos partilhar todas as nossas experiências e as lições mais valiosas que aprendemos ao longo deste caminho. Neste episódio, nós vamos começar por explicar um bocado como é que nós estruturamos esta temporada, não é? Nós temos 3 áreas. Temos a área do Bizlog, em que nós vamos partilhar as experiências relacionadas com o crescimento do negócio, as estratégias que nós adotámos enquanto freelancers, o que funcionou, o que não funcionou, e dessa forma vais conseguir ganhar bastante tempo e não cometer os erros que nós cometemos. Depois temos o Devlog, onde vamos dar o ponto de vista do desenvolvimento, do produto, do serviço, como é que se faz a transição da área académica, ou seja, dos estudos, para a área profissional em que estamos efetivamente no mercado de trabalho, e qual é que foi a nossa jornada de crescimento dos produtos e dos serviços. Isto se calhar vai começar a ser mais interessante lá mais para a frente, mas há umas lições boas que nós já vamos partilhar aqui nesta primeira temporada com este formato. Exatamente. E depois temos também a parte do marketing, que é a forma como nós angariamos os nossos clientes, e também vamos partilhar convosco as estratégias que nós usamos, como é que conseguimos os nossos primeiros clientes, como é que conseguimos fidelizar os nossos clientes. Portanto, tenho a certeza que vai ser muito bom. Mas porquê é que nós somos as pessoas certas para falar sobre isso? Se calhar, Fernando, contas um bocadinho, muito rapidamente, a tua história ou o teu background. Então, a área ou a parte relevante do meu background é que eu sempre quis fazer jogos, e isso levou-me a entrar no Instituto Superior Técnico para estudar Engenharia Informática, onde eu me formei e depois comecei a fazer software. Não faço jogos, mas quem sabe um dia. Não fazes mais ou menos, acabas por fazer. É verdade. Eu, por outro lado, não tirei o curso de Engenharia Informática, mas o de Arquitetura. Estudei Arquitetura no técnico, onde também aprendi bastante sobre como desenhar casas, como utilizar o design para servir as outras pessoas. E acabou por ser até natural depois a transição de carreira que eu fiz para o UX e UI Design. Mas nem sempre quis ser empresária, nem sempre quis fazer UX e UI Design. O meu sonho era mesmo seguir a arquitetura e seguir a música. Eu acabei por fazer o curso, gravar um CD entretanto também, mas acabei depois por orientar-me para a tecnologia, para a área da programação e do design de interfaces, porque identifiquei uma oportunidade de acrescentar, no caso, valor através desta atividade. Em 2017, estávamos nós ainda nos primórdios dos nossos caminhos enquanto pessoas que entraram no mercado de trabalho, tínhamos acabado de sair da faculdade. Começámos como freelancers, não é? Começámos a servir as outras empresas, no caso nós identificámos no mercado empresarial uma oportunidade de negócio e acabámos por criar soluções de software para empresas. Mas, Fernando, se a gente tivesse que começar tudo outra vez, e imagina que nós éramos a pessoa que estava a ouvir aqui o nosso podcast, como é que a gente fazia? Primeiro tínhamos de definir o nosso serviço, certo? Exatamente. E de que forma é que nós podemos definir esse serviço? Nós trouxemos aqui o método Ikigai, em que utiliza um pouco a análise daquilo que nós gostamos de fazer, podemos fazer bem, somos bons a fazer, não é? O que é que nós podemos ser pagos para fazer e o que é que o mercado precisa, porque mesmo que nós sejamos muito bons a fazer uma coisa, se for algo que não é necessário no mercado, é um bocadinho mais difícil. Pois, não é um negócio, não é? É apenas um hobby. Não quer dizer que não possa ser um negócio, dependendo do teu cliente. Sim, é verdade. Mas, se calhar vamos aqui, de forma prática, explicar como é que nós podemos aplicar esse método. Então, começando aqui pela área do que eu gosto de fazer. Fernando, como é que tu responderias a essa área? Então, começava por dizer que gosto de jogar, gosto de cozinhar também, às vezes, gosto de passear e gosto de programar. Portanto, fazer coisas no computador. Antes de eu aprender a programar, aquilo que me levou a escolher a área da programação era mais que eu gostava de estar ao computador, então
Fazia todo o sentido, estar, exato. Ok, então, jogar, cozinhar, passear, programar. Muito bem. Temos aqui então esta área, o que gosto de fazer. Depois temos a segunda área, o que é que sabes fazer bem? O que é que podes fazer bem? Dentro destas 4 coisas, o que é que tu identificas aí como sendo um talento? Ok. Eu acho que cozinhar, às vezes... Eu acho que cozinhas muito bem, já viste o nosso tamanho. Eu acho que cozinhar às vezes podia ser. Jogar também tem dias. Passear não é propriamente... Como é que eu identificaria ou como é que eu acharia que eu seria bom a passear? Era se calhar se eu fosse daquelas pessoas que vai aos sítios e documenta tudo e partilha a experiência. Se eu fosse essa pessoa, talvez eu conseguisse ganhar dinheiro a passear. Sim, é o que os influencers fazem, não é? Exatamente. Mas quando tu vais passear não é isso tipicamente que tu fazes, pois não? Não. É mais curtir o momento, conhecer pessoas novas, conhecer espaços novos, portanto, se calhar aqui Sim. não enquadra na parte do que sabes fazer bem. Se calhar não. E por último, programar, também acredito que sim. Consigo fazer bem. Eu acho que sim. Acho que sim. Ok, então, dentro daquelas 4 coisas que disseste no início, aquilo que tu sabes fazer bem e aquilo que tu gostas, a interseção há de ser jogar e programar, certo? Sim. Cozinhar. Podemos incluir o cozinhar por enquanto. Incluímos o cozinhar. E o que é que tu podes ser pago para fazer? Jogar, existem várias formas de ser pago para jogar. Fazer streaming, vídeos para o YouTube, ser jogador profissional, que normalmente ser jogador profissional alimenta as outras 2, mas ao fazer uma das outras 2 não é necessariamente ser jogador profissional, se bem que pode ser. Não estás a competir, mas és jogador profissional porque és pago para jogar. Portanto, até podia ser se eu fosse por esse caminho. A parte de cozinhar, curiosamente, nós até começámos um canal no TikTok. Pois foi, de comida. De comida. Eu acho que ainda está no ar, chama-se Gênio da Despensa. Depois vejam, se vos apetecer. Já não tem nada de novo há muito tempo, mas na altura ainda tivemos um bom crescimento. Pois foi. Hoje comida vende, comida gatos, é fácil. Portanto, comida, mercado tem. Exato. Nós estávamos agora no o que é que eu posso ser pago para fazer, não é? Portanto, jogar essa parte. Cozinhar. Na parte de cozinhar, se abrisse um restaurante, mas não... Acho que ia deixar de gostar de cozinhar. E pronto, e depois a programação, parece que sim também, que existe procura no mercado. É isso. Não sei, até tem uma empresa em que tu fazes basicamente isso, portanto diria que sim. E o que o mercado precisa? O que é que o mercado, dentro dessas coisas, portanto, jogar, cozinhar e programar, o que é que sentes que o mercado precisa mais dentro dessas coisas que tu fazes? Que eu faço a programação, mas existem pessoas que também são pagas para cozinhar e há pessoas que são pagas para jogar. Portanto, não sei se aqui se é tanto uma coisa de o que é que o mercado precisa mais, às vezes é o que é que a pessoa tem acesso mais fácil, o que ela consegue encontrar clientes mais facilmente. Para algumas pessoas vai ser cozinhar, não é? Há muita gente que faz brigadeiros e que faz bolinhos e salgados e essas coisas. Para essas pessoas seria essa a escolha, não é? Exatamente. Não é o meu caso. Não, pois. Eu gosto de cozinhar para comer louco. Exato, gostas de... É mais autorrecriação, não é tanto para as outras pessoas, até porque depois exige uma preparação completamente diferente daquela que a gente costuma ter na cozinha. Exatamente. Normal. Portanto, no fundo, às vezes é um bocado olhar para aquilo. Ok, eu poderia receber para jogar, para cozinhar e para programar. Mas dentro dessas 3 coisas, o que é que eu sei que ao receber dinheiro não me iria tirar o prazer? Porque eu acho que há um bocado aquela coisa de, a partir do momento em que tu tornas o teu hobby num negócio, deixa de dar prazer, porque de repente, eu tenho que ir treinar não sei quantas horas no jogo XPTO. Depois deixas aquele prazer de jogar só por diversão acaba por desaparecer, não é? Sim. E a parte do cozinhar também é numa de, estou a cozinhar para a minha família e sinto-me feliz porque eles gostam daquilo que eu faço, mas se eu tiver que cozinhar para não sei quantas pessoas entro em stress ou pronto, não me sinto tão feliz, portanto é um bocado olhar para aí também. Se calhar eu até acrescentava aqui uma última pergunta para ajudar a decidir, a desempatar, que é o que é que tu fazes que é em serviço dos outros? Ou seja, de todas as coisas que sobram aqui, o que é que tu fazes por autorrecriação, como no meu caso a parte de cozinhar, o que é que tu fazes porque gostas
e fazes por ti e para ti, como é o caso dos jogos, e o que é que tu fazes em que tu estás, no fundo, a fazer algo para as outras pessoas, e é aí que entra a programação, não é? Porque quando eu estou a criar alguma coisa, quando eu estou a programar alguma coisa, pode ser para mim, mas raramente eu sou pago para fazer alguma coisa para mim, não é? Normalmente, quando eu sou pago é para fazer alguma coisa para outra pessoa, para resolver o problema de outra pessoa. E eu acho que este último pode ajudar a desempatar se houver mais do que uma opção quando se chega ao fim deste exercício. Exatamente, é uma ótima estratégia. Obrigado. Nada. E depois temos a parte de, ok, já descobri aquilo que eu posso transformar num serviço, preciso de definir o meu mercado. E como é que eu faço para definir o mercado? É olhar para aquilo que existe, dentro daquilo que eu faço, por exemplo, no teu caso era a programação, o que é que o mercado mais precisa, o que é que as pessoas se queixam, e onde é que existe aqui alguma franja do mercado que esteja mal servida. Nós, no nosso caso, identificámos que havia negócios que precisavam de soluções à medida e, por isso, o serviço que nós prestávamos de programação, não propriamente programar para as empresas, mas para criar soluções para as empresas, fez sentido dentro daquilo que era a necessidade do mercado. Mas a pessoa que nos está a ouvir pensa, ok, programação é um bocado óbvio, mas eu gosto de fazer outra coisa, então como é que eu posso descobrir? Tu podes começar por ouvir os teus amigos, o que é que eles dizem, o que é que eles se queixam e perceber, ok, eu consigo resolver isto com o meu serviço ou não? Podes começar por ouvir os teus familiares, o que é que os teus familiares se queixam e perceber, ok, consigo ou não consigo resolver. E depois também havia outra coisa que tu podias fazer, que era não ficar apenas na tua primeira linha da rede de contactos, mas ir para a segunda e para a terceira. Queres explicar um bocado sobre isso, Fernando? Uma das coisas mais importantes de perceber nesta fase é que é mais fácil tu venderes o teu serviço a empresas do que a pessoas. Sem dúvida. O que é um serviço que tu vendes a empresas? Por exemplo, limpezas de espaços, tu podes vender a empresas ou a pessoas. A parte de cozinhar, tu também consegues vender a empresas ou a pessoas. Criação de peças de marketing, fotografia, etc. É tudo coisas que tu consegues vender tanto a empresas. No caso da fotografia, por exemplo, podes tentar encontrar clientes para fotografia de casamento ou coisa assim. E para empresas tu podes outros eventos, podes fazer fotografias de outros eventos, podes fazer fotografias de produto, podes fazer fotografias da equipa, podes fazer... Existe um leque de serviços que tu podes oferecer que têm na base a mesma atividade, que é fotografar. Se tu conseguires encontrar na tua rede de contactos alguém que na sua rede de contactos tenha uma empresa, tu consegues mais facilmente entrar em contacto com um potencial comprador que pode sustentar o teu negócio durante mais tempo. Porque uma das coisas de vender para empresas que é diferente de vender para o consumidor final é que muitas vezes o consumidor final é uma coisa de uma vez. É uma compra única, não é? É uma compra única. Enquanto que com as empresas já existe mais facilidade em ser algo recorrente e a recorrência está na base de muitos negócios hoje em dia. Não? Exatamente. E depois, para além de acederes à tua rede de contactos, também podes olhar para as redes sociais. Hoje em dia eu passo algum tempo no Threads, porque é uma rede que eu sinto que as pessoas ainda veem como sendo um sítio onde elas estão à vontade para exprimir os seus sentimentos, os seus pensamentos, e ali acabamos por entrar um bocado dentro da cabeça das pessoas ao ler os threads que elas escrevem e perceber quais é que são as suas maiores dores, quais são as suas maiores dificuldades, o que é que elas desejam. Portanto, as redes sociais são uma fonte muito interessante para perceber o que é que o mercado está a precisar e quais é que são os problemas que esse mercado está a sentir. Mas existem problemas e problemas. Há problemas que são problemas em que as pessoas realmente estão dispostas a pagar alguém para resolver e existem outros problemas que são apenas incómodos e que as pessoas não vão propriamente gastar dinheiro porque ainda não sentem que a dor seja assim tão grande a ponto de elas terem de gastar dinheiro. Portanto, cuidado para não caírem neste segundo segmento de problemas, porque esse segmento de problemas é muito complicado de monetizar, principalmente quando estás no início da tua carreira, principalmente quando és freelancer e não tens nenhuma rede de apoio, não tens uma empresa, não tens a experiência que precisavas de ter para poder então entrar no novo mercado e educar o mercado para o serviço e produto que tu vais vender.
Mas é uma estratégia muito usada por startups. Nós conhecemos várias, por exemplo. Nós temos a Uber Eats, temos a Glovo e todas aquelas que agora nos vêm entregar a comida à casa, não é? Porque se nós recuarmos que é uns 4, 5 anos, a única comida que nós conseguíamos que nos viessem trazer a casa era as pizzas, portanto Domino's, Pizza Hut, Telepizza, e havia algumas regiões em que existia uma churrascaria que também vinha trazer comida a casa. Agora, é qualquer restaurante. Mas se nós pensarmos, isso não era uma dor de ninguém ou de quase ninguém, diria eu, porque se a pessoa quisesse comer fora, ela podia ir comer fora. Isso tornou-se uma dor maior na pandemia, em que estas plataformas usaram uma estratégia muito inteligente, que foi oferecer a taxa de entrega durante muito tempo, e isso criou um novo hábito no consumidor, que é o hábito de apetece-me algo, não é? Apetece-me McDonald's, ou apetece-me um croissant, ou apetece o que quer que seja, e vais à aplicação e pedes, e é fácil, é bem mais caro do que ires ao sítio comprar, mas esse custo é contrabalançado com o facto de tu não teres de sair de casa. E a pandemia mudou um pouco esta percepção e se calhar aumentou esta dor porque os centros comerciais estavam fechados e tu não conseguias ir comer fora, e a única forma de tu experienciares aquele prato do restaurante que tu tanto gostavas era ou takeaway, na altura podia-se ir buscar, ou então eram estas plataformas. Exatamente. Mas elas acabaram por surfar na onda da pandemia e crescer um pouco, bastante com isso. Mas antes disso, tinham os investidores que metiam lá o dinheirinho para elas queimarem em marketing e que tu, enquanto freelancer, em princípio não tens, a não ser que os teus pais sejam super ricos e tu possas fazer isso. Mas pronto, muito cuidado, porque é possível, mas envolve muito dinheiro, muito investimento, portanto se calhar não é a estratégia mais inteligente para quem esteja a começar. Exato. E depois, para além disso, temos a parte de definir com quem é que a gente vai trabalhar. Sim, porque não quer dizer que por tu seres freelancer que vais ter que trabalhar sozinho, nem pensar, ou sozinha. Nós, por exemplo, eu e o Fernando, nós começámos a trabalhar em conjunto, portanto eu servia a parte do design, o Fernando servia a parte da programação e as nossas forças eram complementares e acabámos por conseguir entregar uma coisa mais completa. Mas mesmo assim não trabalhávamos sozinho. Portanto, imagina que tu és um freelancer da área, sei lá, vamos falar de cozinha, há bocado estávamos a falar da cozinha, dos bolos. Tu não precisas trabalhar sozinho, tu podes, por exemplo, trabalhar com quintas, trabalhar com wedding planners, trabalhar com pessoas que organizam festas, trabalhar com cafés. Portanto, se trabalhares ou com restaurantes, podes trabalhar em equipa e dessa forma vais conseguir alargar a tua rede para angariar clientes, porque tu acabas por servir os mesmos clientes que essas outras empresas e até que outros freelancers. Por exemplo, imagina que tu fazes bolos e fazes uma parceria com um fotógrafo, em que os clientes do fotógrafo, que vão fazer um casamento ou que vão fazer uma festa de aniversário, ganham X% de desconto a encomendar um bolo teu. Portanto, aquele fotógrafo vai acabar por encaminhar os seus clientes para ti e tu acabas por encontrar aí uma forma de ter clientes com mais facilidade e mais recorrência. Exatamente. Portanto, a nossa dica seria: trabalha em rede, porque é muito mais fácil do que trabalhar sozinho. Certo? É isso mesmo. Exatamente. Então, vamos recapitular muito rapidamente. Se tu quiseres começar a ser freelancer em 2024, os 3 primeiros passos que nós sugerimos são: define o teu serviço, encontra aquilo que tu gostas de fazer, aquilo que tu fazes bem, aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar para tu fazeres e aquilo que o mercado precisa. Segundo passo, encontra um mercado que esteja mal servido. Portanto, um mercado que tenha um problema e que esteja disposto a pagar para ter esse problema resolvido. E o terceiro passo, encontra uma equipa com a qual tu possas trabalhar, sejam outros freelancers, sejam outras empresas. Trabalhar em equipa, em rede, é muito mais fácil do que trabalhar sozinho e vai ajudar muito no teu crescimento. Portanto, se tiveres alguma dúvida, alguma questão, podes sempre deixar nos comentários, certo? Exatamente. Ou então, se quiseres ver a tua questão respondida aqui no podcast, podes enviar para podcast@ateliedesoftware.pt. Exatamente. E não te esqueças de nos seguir nas redes sociais. Queres saber onde é que nós estamos? Vai a thegood.bio/atelier de software. TheGood
bio.ateliê de software para encontrares todas as nossas redes sociais e todas as novidades que nós temos para ti. Muito obrigada por estares desse lado. A gente encontra-se na próxima semana com mais informações, com mais um log sobre desenvolvimento, o nosso primeiro devlog. Não percas! Até para a semana! Tchau! Tchau!